Bom dia, bom dia, bom dia, Mirtz, bom dia, Daia, feriadinho e nós aqui, né? Começar a nossa live. Bom dia para vocês. Se você que está entrando aqui está fazendo parte da jornada ou chegou aqui porque viu a live ao vivo, comenta aqui para mim se você está fazendo parte da jornada terapêutica. Deus abençoe, querida, você também. Se vocês puderem compartilhar essa live, enviar no contato de vocês. Tem mulheres que não estão fazendo a jornada, mas me disseram que estão sendo muito abençoadas pela live. Bom dia, Ângela. Bom dia, Yara. Bom dia, queridas. Você que está fazendo parte da jornada, coloca aqui. Eu faço parte da jornada. Para eu saber se você está na jornada ou se você veio às vezes convidada por alguém. Se você só me acompanha aqui no Instagram. E quem tá fazendo parte da jornada, me diga aqui como é que tá sendo, gente. Gente, nós estamos só no terceiro dia. E tem sido assim, meu Deus, parece que nós estamos vivendo 30 dias em 3 dias. De tão forte e impactante que tá sendo. Tão forte e impactante que tá sendo. Meu Deus. Eu faço parte da jornada. Aleluia, Deus maravilhoso. Que lindo que o Senhor está fazendo, gente. Meu Deus. Eu faço parte da jornada. Tá sendo maravilhoso. Bem-vinda, Larissa. Gente, realmente, eu acredito que a cada jornada, né, a gente vai falar, meu Deus, essa jornada tá sendo tremenda. Mas realmente, essa tá sendo muito, muito, muito especial, muito diferente. Bom dia, Josi. Parece que nós estamos vivendo 3 dias em 30 dias. O dia de ontem foi, assim, impactante. O nosso jejum de 24 horas foi sobrenatural. Sobrenatural. Eu acho que a comunhão das mulheres, o fato de nós estarmos juntas, está sendo, assim, primordial para tudo aquilo que a gente está vendo e que a gente ainda vai ver acontecer, né? Porque, na verdade, a semente está sendo plantada, então os frutos nós nem estamos vendo os frutos ainda, né? Bom dia, pastora Valéria. Pastora Valéria Prioli. Bom dia, querida. Bom dia, minha depiladora maravilhosa. Estou voltando. Ai, que lindo. Tá muito feliz de ter você com a gente, viu? Isso é um presente de Deus. Está sendo uma benção. A presença de Deus é inexplicável. 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 Eu falo que eu tenho sentido no meu corpo. Cada áudio de intercessão que chega naquele grupo é muito profundo. É muito profundo. A forma como Deus está revelando uma porção para cada mulher. Bom dia, Solzinha. Gente, fica leve você fazer algo para o Senhor quando o povo entende o que está sendo feito. Bom dia, Gi. Fica leve, porque eu vejo que o grupo das mulheres ali, da jornada, as mulheres entenderam a visão. Entenderam a visão. E ainda que eu esteja dirigindo a jornada, eu não estou fazendo a jornada. Nós estamos fazendo a jornada. Essa é a diferença. Ontem eu pensei muito sobre isso, né? Porque eu fiz ali a programação de mandando os vídeos de intercessão no grupo do WhatsApp. E o que eu percebi é que eu mandei um vídeo na abertura e mandei um vídeo quando terminou o jejum. Porque nós estamos fazendo a jornada juntas. Não é uma pessoa, né? O Senhor, Ele dá a visão para alguém, mas a missão, ela só pode ser cumprida quando a visão é abraçada por todos. E o que eu percebi da comunidade, da jornada, é que nós abraçamos a visão. As mulheres entenderam o que Deus queria fazer. E entendeu que não era a dependência de uma pessoa, só porque uma pessoa está idealizando um projeto,
Não é ela que vai fazer, mas cada um vai fazer a sua parte. E eu acho que é por isso que a experiência está sendo tão profunda, porque cada uma está fazendo a sua parte. Bom dia, meu amor, Andréia. Cada uma está fazendo a sua parte, cada uma está buscando a presença do Senhor. Primeiro de forma íntima e pessoal. Bom dia, minha amiga Josi. Primeiro de forma pessoal e depois compartilhando com as mulheres do grupo. Então, a jornada, ela só está sendo o que ela está sendo e só vai ser o que tem que ser, porque uma pessoa abraçou a visão, mas todas estão na mesma missão. Todas estão fazendo acontecer a jornada. Cada vídeo que uma mulher grava, cada áudio que uma mulher grava, cada testemunho que uma mulher dá, ela faz parte da construção da jornada. Então a jornada está acontecendo porque, primeiro, nós entendemos a visão. As mulheres entenderam a visão, que não era sobre uma pessoa fazer, mas era sobre todas. Era sobre todas se unirem para que acontecesse algo poderoso. E é lindo. Isso é nítido. A jornada ela está sendo assim de forma sobrenatural, poderosa. Nós estamos conseguindo renunciar mais do que nós estamos acostumadas, porque nós estamos em comunhão. Nós estamos em um exército de mulheres. E a gente pode sentir como se realmente uma estivesse segurando a outra. É lindo, gente. Se você está aqui no grupo e você não faz parte da jornada, pelo menos entra no grupo do WhatsApp da comunidade da jornada para que você possa acompanhar o que está acontecendo ali, porque está sendo lindo e maravilhoso. E eu quero orar com vocês para que eu possa compartilhar o que o Senhor trouxe sobre o tema de ontem. Cada live que nós fazemos, a gente fala, complementa um pouquinho do tema do dia anterior. O tema do dia anterior foi sobre rendição. Então eu vou complementar um pouquinho o que o Senhor falou comigo ontem sobre isso, fora aquilo que você está ouvindo lá no vídeo e lendo na sua apostila, tá bom? Bom dia, Silvia. Seja bem-vinda, meninas. Pai, muito obrigada, Senhor, por ter preparado para nós essa mesa maravilhosa, poderosa. O Senhor tem posto alimento fresco para nós, pão vivo para que a gente se alimente. E nós somos gratas ao Senhor por isso, papai. Eu oro para que, assim como o Senhor já tem falado conosco nas devocionais, terapêuticas, proféticas, já tem falado conosco através do livro de Josué, antes mesmo de nós começarmos a jornada, o Senhor fale um pouco mais através da porção que é entregue pelas lives, Senhor. Que o Senhor ministre no nosso coração nesta manhã. E eu oro, Senhor, no nome poderoso de Jesus, para que tudo aquilo que está sendo ministrado nessas lives alcance mulheres em todos os territórios, Senhor Deus. Que as mulheres que necessitam de uma palavra de direção, que as mulheres que se sentem sozinhas, que elas não sentem abraçadas pelo Senhor ou por outras mulheres ou pelo corpo de Cristo, que quando essa live chegar até elas se sintam abraçadas pelo Senhor, elas recebam uma parte desse alimento que nós estamos recebendo. Eu libero, Senhor Deus, em nome de Jesus, aquilo que está sendo entregue nessas lives para todas as mulheres das nações, Senhor Deus, que o Senhor possa soprar a mensagem que nós estamos compartilhando aqui para todas as mulheres das nações, onde houver uma mulher que precisa ser abraçada pela tua palavra, por uma palavra de direção, por uma palavra de consolo, que ela seja alcançada nesse dia pelo Senhor. E todas nós que estamos aqui abrimos o nosso coração para ti, Senhor. Fala conosco no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom dia, Gigi. Quanto tempo, minha querida. Saudades, muito bom ter você aqui, viu? Seja bem-vinda. Bom, o tema de ontem da nossa devocional terapêutica profética, da nossa jornada terapêutica, foi sobre rendição. Gente, essa palavra foi também uma palavra que o Senhor me deu. Esses dias que eu fui ministrar numa igreja, o Senhor me disse, já havia falado comigo sobre ser radical. E ele veio e complementou com essa direção de ser radical e ser uma mulher rendida, completamente rendida. E ontem, o Senhor falando comigo sobre essa palavra rendição, a gente vê a postura de Josué
em Josué capítulo 5 e eu quero ler para você. Shalom, Jô! Bom dia, querida. Eu quero ler para vocês a postura de rendição de Josué. Depois vocês vão entender um pouquinho mais. Mas foi lindo o que o Senhor trouxe com relação a essa postura de Josué de se curvar, né? Ainda que você goste de orar, ou goste, né, de orar sentada, deitada, em pé, procure em alguns momentos se render como Josué fez. Eu vou ler o capítulo pra gente. Josué, capítulo 5, verso 13 ao 15. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: Você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: Na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, guarda isso, se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: Que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Olha isso, gente. Então, Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência. Reverência nesse texto traz o significado de o quê? Rendição. Josué prostrou-se com o rosto no chão e rendeu-se. Esse é o tema da nossa jornada de ontem. A palavra rendição em hebraico, como vocês já sabem, já viram nas outras lives, eu disse para vocês que toda vez que vocês precisarem do significado profundo de uma palavra, não vá direto para o português. Tente ir para o hebraico, porque o hebraico traz um significado mais profundo, ele traz a raiz daquela palavra. E a palavra rendição em hebraico significa humilhar-se, submeter-se, render-se, prostrar-se, inclinar e adorar. O que Josué então fez quando ele viu aquele homem de Deus e aquele homem disse que ele fazia parte do exército do Senhor? Ele se rendeu, ele se submeteu, ele se humilhou, ele se prostrou, ele se inclinou, ele adorou. E por que foi tão necessário essa postura de Josué? O Senhor estava mostrando para Josué ali que ainda que ele fosse o exército, o general do exército do povo de Israel, e estava conduzindo o povo de Israel para chegar à terra prometida, ainda havia uma autoridade maior do que ele. Não era o anjo. O anjo, na verdade, estava ali representando o Senhor. Mas quando o anjo chega, o anjo diz claramente assim, pela sua posição, que existia uma autoridade maior do que a de Josué. Ainda que Josué tivesse sido escolhido por Deus para conduzir o povo, mesmo assim havia uma autoridade maior que Josué. E Josué precisava se submeter a ela. Entenda uma coisa, querida. Ainda que você seja uma mulher de Deus, escolhida pelo Senhor para um propósito grandioso, um propósito de conduzir tua família, teus filhos, teu esposo, não importa. Ainda que você seja essa mulher escolhida pelo Senhor, existe uma autoridade maior acima de você, na qual você precisa se submeter, na qual você precisa se render, na qual você precisa se humilhar, você precisa se prostrar. Adriana, mas por que eu preciso me submeter ao Senhor, mesmo Ele já tendo me dado essa autoridade, mesmo Ele já tendo me dado uma posição, mesmo Ele já tendo me dado unção para fazer determinadas coisas? Querida, sabe por quê? O Senhor me falou ontem, enquanto eu escrevi esse resumo, Ele me disse assim, a rendição protege o nosso coração do orgulho. Josué era um homem, gente, que caminhou lado a lado com Moisés. Josué era um homem que viu a manifestação do Senhor. Ele viu o mar se abrir.
Ele viu o Rio Jordão se abrir. Ele viu a sarça ardente, não. Ele viu o Monte Sinai fumegar, porque Moisés subiu para falar com o Senhor. Ele presenciou coisas sobrenaturais. Ele viu o maná descer do céu. Ele experimentou coisas grandiosas e maravilhosas. Então você imagina esse homem. Nossa, eu provei a rendição protege nosso coração do orgulho. Sim, foi essa palavra que o Senhor me disse ontem enquanto eu orava e escrevi esse resumo. A rendição, se render, se dobrar, se humilhar, se prostrar, se adorar, protege o nosso coração de orgulho. Ou seja, é uma opção para mim se render? Não é. Não é uma opção. Se você não quiser ser vencida pelo orgulho, você vai ter que se render. Ontem, enquanto eu orava de forma muito específica. Eu falei, Pai, eu não quero ser Saul na história. Eu não quero ser Saul. Saul foi um homem que ele foi escolhido por Deus. Ele tinha autoridade para conduzir o povo de Israel. Ele venceu inúmeras guerras. Ele foi um guerreiro poderosíssimo, um rei poderosíssimo. Mas Saul deixou em algum momento o orgulho governar o coração dele, porque ele achou que por ele ser uma autoridade humana, ele era uma autoridade maior do que a autoridade que Deus tinha levantado, que era Samuel. Quando que Saul caiu? Saul caiu quando, ao invés de esperar Samuel para o sacrifício, ele foi sozinho porque ele achou que ele era capaz de fazer aquilo sozinho. Nós não somos capazes de fazer absolutamente nada sozinhas. Você pode fazer pela força do teu braço, você pode produzir algo humano, presta atenção, você pode produzir algo humano, mas algo dos céus na terra só produz se você for dependente de Deus, rendida, obediente a Deus. Caso contrário, você vai produzir algo humano. E sabe qual é o problema de produzir algo humano? Não gera transformação nas pessoas. Eu tenho um ministério poderosíssimo. Eu sou ousada nos dons. Eu tenho uma unção poderosa. Mas se eu produzo todas as coisas na força do meu braço, debaixo de desobediência, isso não gera frutos. Eu estou ministrando as pessoas, eu estou levando a palavra, ok, então, mas não vai gerar fruto. Não vai gerar fruto. E o Senhor está dizendo para nós hoje, queridas, a rendição protege o nosso coração do orgulho. A atitude de Josué é um ato mais interno do que externo. Quando ele se dobrou no chão, em reverência, não foi só os joelhos dele que se dobrou, foi o coração dele que se dobrou. E entenda uma coisa, não é só sobre dobrar os joelhos. Eu falei aqui no começo da live, olha, se você gosta de orar em pé, sentada, deitada, ótimo, mas em algum momento ora com o rosto em terra. Mas não só dobre o joelho e dobre e coloque o rosto na terra, dobre o coração. Porque Josué teve essa atitude. Um ato mais interno do que externo. Porque Deus espera que não só os nossos joelhos se dobrem, mas sim o nosso coração também. Deus espera que o nosso coração se dobre. Sabe por quê, querida? Porque o nosso coração, em Provérbios, no capítulo 4, 23, diz que nós devemos guardar o nosso coração porque dele procede todas as fontes de vida. Presta bem atenção. Se você quer ser uma mulher ungida, cheia do Espírito Santo, mas que anda na obediência, que manifesta o céu na terra, não as coisas do homem, as coisas humanas, você precisa entender que você precisa se render a Deus. E não é só se render de joelhos, é se render de coração. Dobrar o seu coração diante do Senhor. Quando Josué se dobra ali em reverência, ele está se dobrando e ele está assumindo, reconhecendo que aquela autoridade é maior, ainda que ele seja um homem de governo. Eu quero dizer uma coisa para vocês com muito temor. Pode ser o ministro mais cheio de dons, de anos de ministério. Pode ser, não importa. Se ele não for rendido,
se ele não for rendido de coração, ele está manifestando todas as coisas debaixo da sua própria força. Não é dos céus, porque os céus só responde os rendidos de coração. Só. Tanto é que Saul, chegou um momento que Deus parou de responder Saul, não foi? Eu acredito que você conheça a história de Saul. Se você não conhece a história de Saul, depois você para um tempinho e vai conhecer a história de Saul. Você vai ver que foi um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, para levar um povo, governar. Venceram inúmeras nações, mas Saul não dobrou o coração. Lembrando que, como eu disse, vou reforçar para quem entrou agora, a rendição nos protege do orgulho. Querida, se você não quiser ser vencida pelo orgulho, a partir de hoje, você vai se dobrar diante da presença do Senhor. Se dobrar fisicamente também, entendeu? Mas também e principalmente de coração. Eu gosto da prática de orar de joelhos e de rosto em terra. Não é sempre que eu oro dessa forma. Mas essa prática me faz lembrar quem eu sou quando eu tô com o rosto na terra. Que eu sou pó, que eu sou terra. Quando você dobra os joelhos e coloca o rosto no chão, que você se humilha, experimenta isso se você não tem essa prática. Começa a experimentar essa prática a partir de hoje. Depois você me conta lá pelo grupo do WhatsApp ou você me conta na próxima live aqui. Se não é diferente. Se não é diferente essa postura. Quando nós olhamos para a Bíblia, os homens que mais temiam ao Senhor, eles tinham essa postura, essa reverência. Dobrava os seus joelhos e o seu rosto em terra. Porque a terra nos faz nos lembrar de onde nós somos. Nós somos criados da terra. E ainda que o homem tenha dentro de si o Espírito do Senhor, ainda que o homem tenha dons, ainda que o homem seja usado por Deus, ainda que o homem, seja amado por Deus, nós continuamos sendo pó. A gente continua sendo pó. Ou seja, não há, ainda que você esteja em qualquer postura e posição, não se esqueça que existe alguém com um poder e um governo muito maior, que é o Senhor, o nosso Deus. O coração é o centro das intenções. Se você dobrar somente os joelhos e não dobrar o coração, em algum momento o orgulho vai atingir o seu coração. E o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Se o orgulho entrar no seu coração, a queda ela é inevitável. Tanto é que a palavra de Deus fala que o Senhor rejeita os soberbos e orgulhosos. Não é uma opção para nós a rendição. Se dobrar diante da presença do Senhor todos os dias, reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o governo, que Ele é maior e que Ele é o dono de tudo, não é uma escolha para as mulheres que querem andar em obediência a Deus. Não é uma escolha. O coração é o centro das intenções. Se você só dobrar os joelhos e não dobrar o coração, em algum momento o orgulho vai atingir o seu coração. Quando você se ajoelha, olha isso, gente. Parece algo simples, mas eu quero que você se lembre aí da posição de quando você fica em joelhos. Quando você se ajoelha, você esconde o coração. Quando você fica de pé, você expõe. Olha a posição do orgulhoso. Como que é a posição do orgulhoso? Deixa eu tirar um pouquinho do sol aqui. Eu tô adaptando aqui porque a tropa tá em casa, né? Hoje é feriado, então eu tô aqui no cantinho. Existem estudos científicos que comprovam os benefícios de curvar-se. Olha isso! Minha amiga Josi, maravilhosa, procura pra nós alguma coisa sobre isso e manda pra nós no grupo da nossa jornada. Olha, presta bem atenção. O orgulhoso, como é que ele anda? Ele anda assim, ó, com o peito pra frente, né? O peito pra frente, nariz empinado, olhando pra cima, não olha pra frente, não olha pra ninguém. É assim que o orgulhoso ele anda.
com o peito aberto, ou seja, muito vulnerável à seta do orgulho. Agora, o humilde, a mulher rendida, que se encurva, quando você se encurva para ajoelhar, coloca o rosto em terra, o que acontece? Nessa curvatura, o seu coração ele está escondido. Se vier uma seta do inimigo, não vai pegar o seu coração. Ela vai passar por cima de você. Se você estiver em pé, com o nariz empinado, né, olhando como se você fosse o dono do ministério, como se você fosse o dono dos dons, né, como se você fosse o dono. Imagine Josué nessa postura. Eu acredito que foi esse lugar que Saul entrou. Saul entrou no lugar de tipo, eu sou o dono do exército de Israel. Eu sou o dono desse reinado, eu sou o dono desse povo. Ele ficou de peito aberto. No que ele ficou de peito aberto, a seta do orgulho entrou. Entrou e derrubou o reinado dele. Mas Josué, a palavra de Deus fala que ele foi bem sucedido em tudo aquilo que ele viveu. Por quê? Porque ele era um homem rendido. Quando eu me rendo e eu me curvo, automaticamente o meu coração está protegido. Rendição não é uma opção para nós, querida. Rendição não é uma opção para nós. Se você quiser andar em obediência, não ser vencida pelo orgulho, não ver o ministério ou a família, ou seja, o que foi que Deus te deu, em ruína, você vai ter que aprender a se curvar. Se renda de coração, para que não ache momento algum em você oportunidade do orgulho entrar. Porque a rendição nos protege do orgulho e da queda. A rendição nos protege do orgulho e da queda. Eu falo isso com muito temor e tremor. Porque o nosso coração, ele é corrupto. O nosso coração é corrupto. Não ache que em algum momento não vai passar pelo teu coração o sentimento de que você é boa, de que você sabe fazer o que você sabe fazer, de que você é, nossa, como as pessoas me amam. Não ache que isso não vai acontecer. Se você achar que isso não vai acontecer, a sua chance de queda é muito maior. É melhor você saber que o seu coração é corrupto para você já aprender a lidar com ele. É melhor você ter essa convicção. Se você achar, não, isso não vai acontecer comigo, mentira. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo, principalmente as pessoas que estão em evidência. Principalmente as pessoas que estão à frente, conduzindo pessoas. O Senhor levantou todos os tipos de pessoa no reino dele. Existem vários membros no corpo. Existem aquelas pessoas que elas estão mesmo nos bastidores, orando, intercedendo, cuidando de pessoas que ninguém vê. Mas existem as pessoas que foram levantadas e estão em evidência. A Bíblia mostra isso em muitos momentos. Né? Josué foi uma pessoa de evidência, Moisés foi uma pessoa de evidência, Abraão foi uma pessoa de evidência. É normal, o Senhor levanta pessoas para conduzir outras. O Senhor sempre faz isso. E essas pessoas são as que estão mais suscetíveis ao orgulho e queda. E não é uma opção para nós não se render. Não é uma opção para nós. A rendição nos protege do orgulho e da queda. E essa devocional terapêutica da nossa jornada foi uma coisa que o Senhor falou para mim, né? Esse ano ainda, quando ele começou a me dar algumas palavras, ele me falou: eu procuro mulheres rendidas. Porque o Senhor, querida, só pode colocar alguma coisa nas nossas mãos se nós tivermos a convicção e a certeza que Ele é o dono e não nós. A partir do momento que eu achar que eu sou a dona de alguma coisa, o orgulho vai preceder a minha queda. O orgulho vai preceder a minha queda. Rendição me protege do orgulho e me protege da queda. Você não pode ficar com o peito aberto como Saul ficou, porque ele recebeu uma flechada do orgulho e a queda do reinado dele foi evidente. O Senhor precisou levantar uma outra pessoa. Nós precisamos se curvar ao ponto. E eu falo que, mesmo que seja simbólico, tá? Como eu disse, né, para quem entrou agora,
Mesmo que você... Meninas, vocês têm o hábito de orar em pé? Amém. Orar sentada? Amém. Eu faço isso muitas vezes. Oro deitado, sentado, de todo quanto é forma, andando. Mas procure ter os momentos de se curvar. Como Josué fez em Josué capítulo 5. Procure ter esse hábito de se curvar. Rosto em terra. Para você se lembrar de onde você veio. Nós não podemos esquecer. Sabe porque a gente se esquece muito fácil? A gente se esquece muito fácil de onde nós viemos. Nós viemos do pó da terra. Para lá nós vamos voltar. Se não for a misericórdia do Senhor em resgatar nosso espírito e alma, nós estaríamos condenadas eternamente. Então nós somos pó. Nós somos pó. E se nós não nos rendermos algumas vezes com o rosto em terra, para se lembrar, para ir lá e beijar o pó mesmo. É tão lindo que a gente vê que os homens bíblicos, né, quando eles passavam por algum tipo de aflição, quando eles pecavam contra Deus, a ira do Senhor alcançava a vida deles, o que eles faziam? Eles se rendiam ao chão, ao pó, colocavam o rosto em terra e ainda jogavam a terra sobre a cabeça. Olha isso! Ele jogava a terra sobre a cabeça. Para se lembrar realmente, eu sou imprestável. Eu sou pó por completo. Eu realmente sou pó por completo. Eles faziam isso. Eles se jogavam no chão, colocavam o rosto em terra e jogavam terra sobre as suas cabeças e rasgavam suas roupas. Como quem rasgava o coração. Por isso que nós estamos falando de coração. Coração rendido, curvado, dobrado diante do Senhor, nos protege do orgulho e da queda. Eu preciso que você só guarde isso. Rendição não é uma opção para a gente. Rendição não é uma escolha para a mulher que quer concluir a jornada com o Senhor. Começar, todo mundo começa. Concluir é o que importa. Saul começou um reinado. Foi o primeiro rei escolhido, ungido. A palavra de Deus fala que ele era diferente, que ele era especial, né? Que ele era alto, que... Nossa, existiam inúmeras qualidades. Ele foi escolhido, ganhou muitas batalhas, mas não permaneceu. Só permanece quem é rendida. Só permanece quem se dobra. Só quem se dobra. Quem realmente se dobra, protege o coração, guarda o coração do orgulho, é que não cai. E quem permanece. E é isso que eu preciso que você guarde hoje, nessa manhã. Esse é o tema da nossa jornada terapêutica de ontem. Rendição. Rendição significa humilhar-se, submeter-se, render-se, prostrar-se, inclinar-se, adorar. A batalha da nossa mente é permanecer. Exatamente, minha amiga. E não existe outra forma de vencer essa batalha senão se curvando, se submetendo, se rendendo, se humilhando, se prostrando, se inclinando e adorando aquele que é maior do que nós. Só permanece quem é rendido. Só permanece quem é rendido. Se lembre desse exemplo que eu dei para vocês. O orgulhoso anda de peito aberto. O orgulhoso anda sempre olhando com olhar de soberba. E ele é suscetível à flecha, ao dardo do orgulho. A mulher rendida, não. A mulher rendida, ela anda encurvada, dobrada na presença do Senhor. E a seta passa por cima porque o coração está protegido. Mas o Senhor nos pede rendição e obediência. Exatamente. Exatamente. Então, eu quero deixar para vocês hoje aqui essa tarefa. Eu sei que vocês são mulheres de oração. E eu tenho certeza que vocês estão aqui nessa live porque estão construindo esse lugar diariamente em Deus. Vocês querem ser mulheres rendidas e querem permanecer. Muito mais do que ser qualquer coisa, nós queremos permanecer. Mas eu quero deixar uma tarefa para você. Procure orar mais com o rosto em terra. Procure orar mais com o rosto em terra. Isso vai nos lembrar, isso nos lembra que nós somos pó e esse lugar de se render fisicamente, de espírito e de coração, nos protege do orgulho e nos protege da queda.
o Senhor não nos levantou para cair. Quando o Senhor escolheu Saul, o Senhor não levantou Saul para cair. E a gente vê em Samuel que Samuel se entristeceu demais com a queda de Saul. Gente, você imagina? Samuel cuidou de Saul. Samuel ungiu Saul. Samuel estava com Saul nos sacrifícios, estava ali discipulando, cuidando, ensinando. E a Bíblia fala que Samuel se entristeceu por tempos. Tanto é que o Senhor veio e falou: Samuel, até quando você vai ficar triste por causa de Saul? Porque era um homem que foi levantado pelo Senhor, que tinha todo um futuro pela frente. Todo um futuro pela frente. De repente, deixa a seta do orgulho entrar. E a hora que a seta do orgulho entrou, a queda era inevitável. O Senhor não te levantou para cair. O Senhor te levantou para permanecer e seguir em frente. Mas se você não guardar o seu coração do orgulho, a queda é inevitável. Por isso, hoje eu te convido para escolher a rendição. Render-se de coração, de espírito, render-se em obediência e também render o teu corpo ao pó, para que ele se lembre de onde ele veio e se lembre que há um governo e um governante muito mais poderoso que nós e ele é o dono de todas as coisas. Não importa o que ele colocou na tua mão, ele é o dono. Não importa o que ele te deu, ele é o dono. Não importa o que ele te ensinou, ele é o dono. Não importa o que ele te confiou, ele é o dono. O Senhor é o dono de todas as coisas. Amém? Eu vou orar por mim e por você agora, em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome poderoso de Jesus, eu quero liberar, Senhor, uma palavra de decreto sobre a minha vida e sobre a vida dessas mulheres. Declarando, Senhor Deus, que nesse momento, todas nós, como uma peça de xadrez que se move, nós estamos se movimentando do lugar de insubmissão, do lugar de orgulho, do lugar de independência, do lugar de soberba, do lugar de individualidade. Nós estamos se movimentando desse lugar para o lugar de obediência e principalmente para o lugar de rendição. Senhor, nós dobramos diante da tua presença hoje os nossos corações. Dobramos diante do Senhor hoje a nossa mente. Dobramos diante do Senhor hoje o nosso corpo, o nosso espírito, tudo que há em nós. Nós damos uma voz de comando agora para que se dobre diante do grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o general de guerra, assim como Josué fez. Assim como Josué fez, nós nos curvamos diante do Senhor agora, Senhor. Nós nos dobramos diante do Senhor agora. Nós nos dobramos diante da tua presença e dizemos o que Josué disse. Senhor, quais são as ordens que o Senhor tem para nós? Senhor, nós abrimos mão das nossas próprias direções, daquilo que a gente decidiu sozinha e acha que é o certo, acha que é o melhor. E nós falamos o que Josué falou para o representante do teu exército. Quais são as ordens do meu Senhor para mim hoje? Quais são as ordens? Nós dobramos o nosso coração, dobramos o nosso espírito, dobramos o nosso corpo, rendemos a nossa vida completamente ao Senhor e pedimos perdão. Pedimos perdão pelas vezes que nós andamos como Saul, com o peito aberto, com os olhos altivos, como quem fosse dona de alguma coisa, como quem fosse dona, Senhor Deus, de algo, como quem fosse alguém que pode fazer alguma coisa sozinha. Nós pedimos perdão ao Senhor, Pai. Pedimos perdão e nos rendemos ao teu senhorio hoje, na autoridade do nome poderoso de Jesus. Nossa, que presença, queridos. Que presença gloriosa. Espero que essa presença esteja aí na tua casa também, porque é nítido a presença do Senhor aqui. O Senhor está recebendo a nossa rendição nessa manhã. O Senhor está recebendo o nosso arrependimento nesta manhã. Ô Senhor, obrigada, Pai. Obrigado por estar recebendo a nossa rendição. Obrigado por estar recebendo o nosso arrependimento, porque realmente, Senhor Deus,
Muitas de nós deixamos em muitos momentos o orgulho entrar dentro do nosso coração e nós achamos que nós somos algo sem o Senhor, assim como Saul achou que ele podia sacrificar sem o Senhor. Não, Pai, nós pedimos perdão ao Senhor, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Pai. Tem misericórdia pelos momentos que nós andamos sozinhas. Tem misericórdia pelo momento que nós produzimos fogo estranho. Que nós produzimos coisas do nossa humanidade, não foi pelo Espírito. Tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Tem misericórdia pelas vezes que nós profetizamos, falamos, liberamos palavras que não foram suas, que foram da nossa humanidade, da nossa alma. Tem misericórdia de nós, porque nós deixamos de se render, Senhor. Deixamos de se dobrar, Senhor. Deixamos de se dobrar diante do Senhor quando o Senhor entra na casa, quando o Senhor entra no templo, quando o Senhor entra no ambiente. Nós deixamos de nos dobrar e perguntar quais são as ordens que o meu Senhor tem para mim hoje. Mas hoje nós nos voltamos com o coração arrependido e quebrantado e contrito diante da tua presença, Pai. E pedimos perdão e nós declaramos e liberamos um decreto hoje no reino espiritual. Ligamos na terra e nos céus que esse será o nosso lugar de morada. O lugar de rendição será o nosso lugar de morada e habitação a partir de agora. Nada vai nos tirar desse lugar. Nada vai nos roubar desse lugar. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que nos lembre todos os dias que nós somos pó. E o nosso lugar é rendida nos pés do Senhor como Maria. A postura de Maria, de se ajoelhar diante do Senhor, foi uma postura de rendição, de submissão, de reverência, de obediência. E essa será nós a partir de hoje, Pai, no nome poderoso de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus raízes de orgulho, de soberba arrancadas agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro agora o fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus, arrancando raízes de orgulho e soberba pela raiz agora. Eu declaro o fogo do Espírito. O fogo do Espírito. Querida, se você se vê nesse lugar de orgulho, se você se vê nesse lugar de soberba, eu quero que você coloque a mão no teu coração agora, aí onde você está, e você peça perdão ao Senhor, e você peça que o Espírito Santo venha com fogo poderoso dos céus, arrancando na raiz, essa soberba, esse orgulho, essa altivez. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro arrancada na raiz dos nossos corações, a raiz da soberba, do orgulho, da altivez. Eu declaro a semente da humildade, da rendição sendo liberada sobre nós, sendo plantada sobre nós. Hoje, Senhor, nós seremos reconhecidas por mulheres que se rendem, que se dobram, que se curvam, que se submetem e que reconhecem que nada do que elas carregam é delas. Tudo é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, maravilhosas mulheres de Deus. Guarda essa palavra no seu coração e não deixe ninguém tirar. A rendição nos protege do orgulho e evita a nossa queda. A rendição protege o nosso coração do orgulho e evita a nossa queda. Amém? Um grande beijo no coração de vocês. Que vocês fiquem com Deus. Se tiver alguma mulher aqui nessa live que não está no grupo do WhatsApp da nossa jornada, mesmo que você não esteja participando da jornada, entra lá no grupo e vai fazer parte do que Deus está fazendo ali. E você que está aqui na live, eu quero que você compartilhe, reposte essa live, você marque a clínica para que a gente alcance mais mulheres. Gente, eu estou recebendo mensagens aqui no Instagram e no WhatsApp de mulheres de fora, de outra cidade, de outro país. Mulheres estão vendo as lives e as postagens por causa de vocês. Se você, às vezes você fala assim, eu não estou fazendo nada para o reino. Seja então uma missionária através das redes sociais. Faz das redes sociais o teu campo missionário e alcança mulheres através da sua postagem, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo grande, um bom feriado para todos.